Você sabia que só em 2024 os brasileiros apostaram 240 bilhões em plataformas de bets? Que o varejo perdeu 103 bilhões de reais? Que 5 milhões de famílias usaram o Bolsa Família para jogar em apostas? Hoje a gente vai falar sério, porque essa história de faz a tua fezinha pode estar custando seu presente e o seu futuro. As bets explodiram no Brasil com a liberação do mercado de apostas esportivas em 2018. Mas o fenômeno cresceu de verdade quando começaram os patrocínios em massa no futebol, dos times às placas dos estádios e até podcasts. O modelo parece simples. Você aposta em um resultado do placar, mas também em escanteios, cartões, impedimentos e o que mais a casa quiser te oferecer. Mas o que pouca gente percebe é que, nesse jogo, quem define as regras não são os jogadores, é a casa de aposta. E aí entra o ponto mais importante. As casas controlam as tal das odds e elas nunca estão ao seu favor. As odds, ou no português claro, as cotações, determinam quanto você vai ganhar em cada aposta. Mas o que pouca gente leva em consideração é que quem define essa probabilidade é a própria casa de aposta. E ela ajusta as odds para garantir o lucro dela, independente do resultado. E você realmente acha que a casa que criou a aposta, definiu as regras e calculou as probabilidades vai deixar você sair ganhando no longo prazo? É sério que você acredita nisso? Claro que não, porque a casa não joga com você, ela joga contra você. Mesmo quando você ganha, é só parte do jogo, porque a ilusão da vitória serve para te manter lá, girando, apostando, se enganando. E aí vem o auto-engano. Mas eu ganhei hoje. Parabéns, beleza, ótimo. Só que amanhã pode ser você na fila para devolver o que você levou. Porque a tal da sorte nada mais é do que o intervalo entre uma perda e outra. E mesmo quando você ganha, o que te pagam já embute a margem de lucro da plataforma. A matemática é toda construída para o lucro do sistema, não para o lucro do jogador. E sabe por que as apostas mais improváveis pagam mais? Porque elas quase nunca acontecem. Você pode dizer, mais um conhecido meu apostou 50 centavos e tirou 50 mil reais. Beleza, agora me diz, quantas pessoas perderam 50 centavos para uma ganhar? E mais, quanto tempo esse cara que ganhou os 50 mil segurou esse dinheiro? Ele investiu ou usou para tentar a sorte de novo? Esses casos viram lenda justamente porque são exceções. E o mercado das bets vive das exceções bem divulgadas e das derrotas silenciosas. Cada um que aparece ganhando no Instagram tem milhares perdendo em silêncio no Pix. É como mostrar quem ficou milionário com a Mega Sena, mas esconder a fila inteira de quem apostou a vida e não levou nada. E quando você entende como funciona esse jogo, onde o risco é manipulado, as regras são da casa e a ilusão do prêmio alimenta o vício, você percebe que não é só o apostador que sai perdendo. Como em qualquer mercado desregulado, onde há dinheiro fácil e pouca fiscalização, há brecha. E onde há brecha, há corrupção. A explosão das bets criou um ambiente onde os apostadores e organizações criminosas interferem diretamente no que acontece dentro de campo. E aí os clubes de futebol ficam cada vez mais expostos a interesses que vão muito além das quatro linhas. Vou te dar alguns exemplos aqui, obviamente, sem comprometer a marca de ninguém. Nós temos casos de jogadores no Brasil de times muito populares sendo investigados por manipulação de apostas. Nós temos casos de jogadores lá fora, inclusive brasileiros também, fora alguns outros, digamos assim, estrangeiros, que estão sendo investigados, que possivelmente podem até ser banidos do futebol por estarem envolvidos, supostamente, aqui é uma investigação, ainda não há uma condenação, em esquemas ilegais de apostas, ou seja, eles vão lá e tomam um cartão amarelo de propósito para que algumas pessoas sejam beneficiadas. Isso não é estatística comum, isso é manipulação. E quando um jogador se torna peça de uma aposta, o futebol deixa de ser um esporte e vira um produto. E isso porque plataformas de bets são projetadas como cassinos digitais disfarçados de esportes, onde o ciclo de recompensa é extremamente viciante. Essa engenharia comportamental é pensada para causar dependência
dependência, sem que você perceba que está sendo manipulado. E quando uma epidemia se espalha, ela não escolhe classe social, idade ou condição. Atinge também quem, à primeira vista, parecia estar fora do alcance. Casos trágicos têm se tornado cada vez mais frequentes, revelando histórias de pessoas que vão do êxtase à depressão, num ciclo cruel alimentado pelo vício em apostas. Em reportagem recente, um jovem revelou que usou o Bolsa Família da própria mãe para apostar em jogos online. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 1,8 milhão de pessoas ficaram inadimplentes em 2024 por culpa de apostas online. Dados como esses escancaram uma verdade incômoda. O jogo pode até começar como entretenimento, mas termina muitas vezes como um problema financeiro, social e pode-se dizer que até de saúde pública. Afinal, temos que tratar o vício como uma doença. Mas o que o governo está fazendo? O governo começou a regulamentar o mercado de apostas esportivas em 2018, com a Lei 13.756. Mas o avanço real veio só em 2023 e 2024, quando surgiram os primeiros decretos para tributar e fiscalizar as casas de apostas. De um lado, é compreensível. Era um mercado que já movimentava bilhões na informalidade e o governo queria arrecadar com isso. Só que em 2024, as apostas movimentaram 240 bilhões de reais. Mas a regulamentação veio tarde. E, ao formalizar algo que já era um vício em massa, o Estado corre o risco de legitimizar um problema que vai muito além do dinheiro. Vamos fazer as contas juntos aqui. Se você aposta R$30 por dia, que é o valor de uma fezinha, no fim do ano você queimou mais de R$10 mil. Por outro lado, se você investisse num fundo rendendo 1% ao mês, em 5 anos teria mais de R$68 mil, com liberdade, patrimônio e paz. No fim das contas, o que está em jogo não é só dinheiro, é o seu tempo, sua energia, sua tranquilidade. É aquilo que você poderia estar construindo e talvez nem tenha percebido que está perdendo. Planejamento não tem glamour, não promete ganhos rápidos, não vira manchete, mas ele entrega algo que aposta nenhuma consegue: constância, segurança, liberdade. Talvez hoje não pareça urgente, mas um dia ter um plano vai ser a diferença entre seguir em frente ou voltar para a estaca zero. Se esse conteúdo fez sentido para você, saiba que você não precisa enfrentar isso sozinho. Conta com a gente na Grão. A gente pode te ajudar a organizar, planejar e construir um caminho de verdade. Então baixa o nosso aplicativo e chama um planejador financeiro para conversar com você.